Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Deixa eu me ajeitar aqui, todo baixinho tem que se ajeitar para aparecer, senão não aparece. Ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí nos comentários, as mensagens sensacionais, obrigado, viu? E é isso aí, muita gente participando, muita gente falando de outras profecias, muitas coisas, isso ajuda bastante. É isso aí, gente, nós temos que ajudar uns aos outros, nós estamos aqui estudando. Grande, poderoso, absoluto em todo conhecimento é o nosso Deus, nosso Criador, só Ele. Abaixo, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que estudar. E assim nós vamos desvendando algumas coisas, estudando aquilo que Deus permite, né? E eu vou mostrar para vocês agora, né, uma profecia de Miqueias, que Miqueias ele profetizou que nos últimos dias, né, aquelas pragas do Egito, elas vão se repetir. Mas a tradição judaica nos mostra, quando fala tradição judaica, não é uma coisa de tradição normal, que são livros e estudos antigos que tem que de milênios, né, que os judeus estudam, né, até os dias de hoje. Então, chama-se a tradição judaica. As tradições judaicas dizem que essas pragas se repetirão, só com muito mais intensidade, tá? Serão mais fortes. É coisa terrível. Por quê? Porque o mal que o Egito estava fazendo a Israel, hoje o mundo inteiro está repetindo. Certa grande parte das nações está repetindo as maldades e até maiores. Tá bom? Então presta atenção só no que eu vou mostrar, olha só. Olha aí, ó. O Egito foi atingido pela praga de escorpiões mortais. Lembra que tem a praga que é de insetos, e com os insetos também os animais peçonhentos, né? Então olha só, o Egito foi atingido pela praga de escorpiões mortais. Profecia de Miqueias em nosso tempo, tá certo? É no Egito mesmo que nós estamos falando. Tá aqui, ó. É uma espécie de escorpião que é altamente mortal, tá? Mostrar-lhe-ei feitos maravilhosos, como nos dias em que saíste da terra do Egito. Miqueias capítulo 7, verso 15. Tá aqui, ó. Leia o capítulo inteiro, sempre é bom. Leia a Bíblia toda, né? Mas vai lá, confere no capítulo todinho, o capítulo anterior e o posterior. Então você vai ter uma base muito boa para entender melhor todo o texto, tá? Olha lá, 3 pessoas foram mortas e mais de 500 pessoas foram tratadas por picadas de escorpião no sábado na cidade de Asvan, no sul do Egito, quando foi invadida depois de um forte relâmpago. Ó, teve um forte relâmpago e uma tempestade, né, de chuva forçaram os aracnídeos a saírem das tocas e irem para as casas e ruas, tá certo? Inundou. Que nem aquele gafanhoto, né? Eles também ficam debaixo da terra. E há um momento em que eles saem. E quando eles saem todos. Aí que faz aquelas nuvens, né? Então tá, o Egito é o lar do escorpião Fat Tail. Acho que é essa a pronúncia, né? Fat Tail, que é uma espécie de escorpião, né? Um dos grupos de espécies de escorpiões mais perigosos do mundo, certo? O nome latino Androctonus. Sabe o que significa isso aqui? É matador de homens. Olha aí, ó. O nome desse escorpião. De tão bravo que é o veneno dele, né? Aswan faria bem em aprender uma lição da lei judaica. Na lei judaica ensina sobre alimentação, sobre higiene, um monte de coisa. E ensina na lei judaica assim, ó. Olha aí, ó. Que ensina, né? Que uma pessoa não pare no meio da oração, se você estiver orando, né? Não pare no meio da oração se uma cobra se aproxima, porque a cobra só vai te atacar se ela for provocada, né? Porque só ataca, né? Ela só ataca se for provocada, a cobra, né? No entanto, se um escorpião for visto, a pessoa deve parar de orar, pois os escorpiões sempre atacam, mesmo quando não são provocados.
Quando ele chega num local, ele percebe, ele sente, né? Deve ter um faro, sei lá. Ele percebe que aquilo ali é uma pessoa, é um animal e ele pica, certo? Escorpiões em vez de moscas, ok? O Rabino Yosef Berger, ele é o rabino que é responsável pela tumba do rei Davi lá em Jerusalém, porque todas as tumbas, né, tem os rabinos que tomam conta, ok? Então tá aqui, né? Explicou que fontes judaicas predizem que todas as pragas reaparecerão na redenção final. É o que nós estamos vendo aí, ó, acontecer diversas pragas já, né? Mas em forma ainda mais poderosas. Esta recarga de pragas egípcias foi profetizada pelo profeta Miqueias. Mostrar-lhe-ei feitos maravilhosos como nos dias em que saíste da terra do Egito. Miqueias 7,15. Também está escrito no Midrash Tanhuma, ensinamentos, que o Midrash é ensinamentos homiléticos coletados por volta do século V, certo? Que assim, olha só o que fala o Midrash, que assim como Deus feriu os egípcios com 10 pragas, ele também atacará os inimigos do povo de Israel, né? Na época da redenção, agora no final, certo? Mas, e não só Israel, viu? Todos aqueles que estão ligados a Israel, de forma positiva, né? Eles acabam também recebendo os mesmos ataques, né? Mas as pragas que pressagiam os dias finais serão ainda piores do que as que assolaram o Egito nos dias do Êxodo. Por quê? A intensificação maior, porque é o mundo inteiro. Disse o Rabino Berger, nesse caso haverá enxames de escorpiões em vez de moscas. O Rabino Berger observou a notável infestação de escorpiões como uma versão ligeiramente alterada da quarta praga que atingiu o Egito antes do Êxodo. Embora essa praga geralmente seja considerada insetos, né? Aí vem as traduções, né? A palavra hebraica, olha só, a palavra hebraica para essa praga é aqui, ó, tá escrito aqui hebraico, rearov, se é arov, na verdade a pronúncia, né? Seria rov. Então tá rearov, certo? Tá aí, ó. Que significa um grupo misto, não era só moscas, um grupo misto, né? Disse o Rabino Berger, algumas fontes sugerem que podem ter sido bestas misturadas, enquanto outras afirmam que foram enormes enxames de insetos que picam, inclusive o escorpião, certo? Os insetos normalmente não são uma ameaça para o homem como os animais predadores. Disse o Rabino Berger, da mesma forma, a verdadeira ameaça para Israel hoje é espiritual e não militar. Agora você vai entender aqui o sentido da coisa, tá bom? Sobre Amaleque, quem é Amaleque? Amaleque está em todas as épocas, porque tem a sua linhagem consanguínea, né? Em todas as épocas. Qual é a maior especialidade de Amaleque? Má influência, tá bom? Não é ele vir catar você, te matar, não. Má influência. Te influencia a praticar coisas erradas. Tá bom? Então tá aqui, ó. A palavra hebraica para escorpião, akrav, é composta das palavras av e kar. Né? O pai, arquétipo do frio. Olha bem, o pai é arquétipo do frio. Disse o Rabino Berger, enquanto a cobra e o escorpião tem picadas venenosas, né? O escorpião representa o mal que está associado à frieza. Por quê? Você vai entender aqui, ó. Ele observou que, de acordo com os sábios judeus antigos, né? O veneno de uma cobra tende a causar febre alta. Então esquenta o seu corpo, né?
enquanto o veneno de um escorpião faz com que a temperatura da pessoa caia, de modo que ela sinta muito frio, ok? A frieza também é a característica perversa do inimigo perene de Israel. Quem é? Amaleque. Cuidado com Amaleque. Amaleque está aí, ó, para todo lado, no mundo inteiro, tá bom? Maior especialidade de Amaleque, desvirtuar a pessoa do bem para praticar o mal. Cuidado com essas pessoas que são descendentes de Amaleque, né? Disse o Rabino Berger, a Torá, ou a Escritura Sagrada, descreve sobre Amaleque. Eles encontraram você, olha bem, encontraram você, está em Deuteronômio 25, 18. E a palavra hebraica para isso é Korha. O CH se pronuncia com RR, tá? Então é Korha. Da palavra kar, frio. Olha aí, ó, a ligação. Portanto, esse versículo também pode ser traduzido como eles gelaram você. Os sábios, quando a gente fala que aquele que está com Deus, ele sente o calor, né? O fogo da presença de Deus. Não é assim? Entendeu? Quando você se afasta, você esfria. Não é assim que se fala? Entendeu? Tá aqui, ó, a resposta, né? Os sábios explicam que a influência, olha o que eu falei para vocês, a influência, especialidade de Amaleque, influenciar, as falsas amigas influenciarem a mulher a trair o marido, ou a fazer coisas que não agradam o marido, e vice-versa, os falsos amigos, não, deixa essa mulher estar em casa, a mulher está cuidando das crianças, fazendo comida, vamos lá, tá cheio de mulher bonita lá naquele lugar, vocês estão entendendo? E influencia mal, influencia a pessoa, né, a praticar coisas que não deve. Nossa, rapaz, a empresa não vai sentir falta disso não, leva embora. Vocês estão entendendo? E assim por diante, todo tipo de má influência. Quem é que está ligado? Quem está ligado, ó? Os sábios explicam que a influência maligna de Amaleque é que arrepia as pessoas, o seu calafrio, tá? Tornando-as apáticas. Olha aí, tá bom? O que significa apática com o mal? Gente, o pecado não pode deixar você simplesmente achando que é uma coisa normal. Ah, eu vou me conformar. Não, você não pode sair no mundo, consertar o pecado do mundo. Mas dentro da sua casa e dentro da sua vida, você pode ter esse controle sim. Se uma pessoa chegar dentro da sua casa com práticas erradas, certo? Então, você já pede para a pessoa, por favor, aqui dentro não se fala isso, não se faz isso, não se conta piada suja, aqui não se faz nada de contrário àquilo que Deus se agrada, tá bom? Então, não faça isso, porque se você for fazer isso, eu não vou querer você aqui. É assim, se a pessoa se aproxima de você querendo fazer parte do seu ciclo de amizade, as regras são suas, não delas. Se ela quer ser sua amiga, é você que quer ser minha amiga, ou meu amigo. Então a minha regra é assim, não sou de palavrão, não sou de briga, não sou de encrenca, não sou de traição, não sou de menosprezar, não sou de hipocrisia. Já explica as regras todinha, foi assim que eu sou. Por quê? Porque assim eu agrado o meu Deus e a minha vida é para agradar Ele. Eu não estou aqui para agradar o ser humano, estou para agradar o meu Deus. Porque eu dependo dele para viver. E é dele que eu dependo para entrar na redenção eterna. Então a nossa luta aqui é pela redenção eterna. Esse mundo é passageiro. Tá certo? Então, estabeleça a regra, não receba má influência, não deixe a Amaleque entrar na sua vida. É um perigo tremendo, né? A apatia para com o mal, olha aí, apatia para com o mal significa o quê? Conformismo, se conforma, certo? Ah, não, tudo bem, eles são assim, pode ser assim lá na casa dele, nos outros lugares que eu não vou circular. Na minha casa não, na minha vida também não. O que a Bíblia fala? Não te assente na roda dos escarnecedores. Tá certo? Não participe. Se ele estiver lá falando besteira, deixe de falar. Certo? Cuide da sua vida, mas não aceite entrarem na sua vida falando coisas que não deve. E quando alguém, vou ensinar você, quando alguém chegar e falar para você, prova a existência de Deus para mim, fala, não. Quem tem dúvida da existência de Deus é você. Eu não, eu tenho certeza. Então eu não preciso provar nada. Você que precisa provar para mim que ele não existe. Então faça o seu esforço. É assim,
Não aceite. Já peguei muita gente assim, falando, não é você que está com dúvida? Eu não tenho. Então você tem que provar para mim que eu estou errado, tá bom? Eu não vou dar ouvidos para você se não aprovar nunca, ok? Então tá aí, certo? Então tá aí, a apatia para com o mal é a ferramenta de Amaleque, e isso está dominando o mundo hoje. Olha o que eu estou falando. O que é? Se conforme deixa o mal crescer. O mal não está crescendo? O mal não está crescendo aí violentamente no mundo, nós estamos ficando acuados. E já existem indícios de proibição da Bíblia, viu? Prepare, viu? Se prepare. Tá bom? Então tá aí, ó. Então, disse o Rabino Berger, estão dominando o mundo hoje. O Rabino observou que o profeta Ezequiel comparou a linguagem maligna dos escorpiões, certo? E você, mortal, olha bem, presta atenção nesse versículo. E você, mortal, não os tema e não tema suas palavras, embora, nosso temor tem que ser só no Criador, né? Embora cardos e espinhos pressionem contra você, e você se sente sobre escorpiões, não tenha medo de suas palavras e não se espante com eles, embora sejam uma raça rebelde. Ezequiel, capítulo 2, verso 6. Profeta recebendo a mensagem de Deus e transmitindo. Isso aqui é Deus falando. Isso aqui é Deus falando através da boca do profeta Ezequiel. Ok? Não tema eles, tema o Criador. Agora, não aceite eles perto de você falando coisas que não deve ou querendo praticar coisas que não deve. Faça isso longe de você. Tá bom? Como disse uma vez, deixa eu ver se eu lembro aqui o ditado. Um pastor, e eu vi já um rabino falar também. Você não pode, entendeu? Evitar, aliás, você pode evitar que o passarinho faça ninho na sua cabeça, mas não dá para você evitar que ele passe e jogue a sujeira dele em cima de você, ok? Então aquilo que você pode fazer, eu não posso ir lá consertar o mundo inteiro, mas na minha casa quem entrar segue a regra da palavra de Deus. Na minha vida, quem quiser entrar, segue as regras da palavra de Deus, porque eu vivo sob a regra da palavra de Deus. É assim, simples como uma criança pode entender, né? Então tá aí, ó. A arma mais forte contra o mal social é quando as pessoas falam abertamente, disse o Rabino Berger. Hoje, vemos muitas pessoas falando em defesa do mal. Você tá vendo por aí, ó. Quantas pessoas defendendo o mal, como se fosse coisa boa, tá? As palavras são como picadas de escorpiões, esfriando a raiva justificada, ok? Escorpiões, o templo e o Messias. Os escorpiões são mencionados como um dos 10 milagres ligados a Jerusalém, enquanto os templos existiam. Pirkei Avot, que é um livro judaico, né? A ética dos pais, certo? Pirkei Avot 5:5. Nunca uma serpente ou escorpião fez mal a ninguém em Jerusalém, afirma a Mishnah, ok? Nunca foi feito mal para uma pessoa lá em Jerusalém. Da mesma forma, o Talmud Sanhedrin 97a declara: 3 coisas vêm inesperadamente para uma pessoa. Inesperadamente, surpresa. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, o Mashiach, o Messias. Um objeto encontrado e um escorpião. Tá bom? De surpresa. Você pode ser surpreendido com a chegada do Mashiach, certo? A qualquer momento. Você pode encontrar um objeto perdido em algum lugar. Você não sabe quando. Pode acontecer, né? E um escorpião pode chegar de repente, pode te atacar. Nada disso avisa, né? Da mesma forma, então, o Talmud Sanhedrin 97a declara 3 coisas inesperadamente para uma pessoa: Mashiach, um objeto encontrado e um escorpião. O Rabino Shmuel Eidels, um comentarista polonês do século XVI, conhecido pela sigla de
Maharaj explica que esta declaração enigmática, se um homem merece a vinda do Messias, ou merece estar junto com o Messias, né? Será como um aparecimento inesperado de um objeto perdido. Se ele se alegrará, e isso será bom para ele, ok? Mas se ele não merecer, a vinda do Messias será como o imprevisto ou a picada de um escorpião, né? E vai ser como uma picada de escorpião para muita gente, infelizmente, né? O Midrash Yalkut Simoni 2, 585, né? Os sábios listam o escorpião como uma das 3 criaturas associadas a causar danos ao homem, incluindo a cobra e o serafim, certo? Serafim, para quem não sabe, é aquele anjo com 6 asas, né? Ok? Desculpe. Ok? Então tá aí uma profecia se cumprindo, escorpiões atacando no Egito, certo? Nós estamos vendo aí os gafanhotos vira e mexe aparecendo em regiões, muitas das regiões que nunca apareceram. Estamos vendo grandes terremotos intensificando, estamos vendo grandes vulcões se intensificando, estamos vendo aí os homens querendo, certo? Com tecnologia, bolar, certo? Uma aparência do próprio Criador. Já estão falando disso aí, que a inteligência artificial será o próprio Deus, ok? Terrível, né? Mas nós estamos vendo isso. Então, gente, nós não temos mais o que falar, estamos no final dos tempos, chegamos no final. Não sei quantos dias, quantos meses ou quantos anos vai demorar esse final, mas Deus deixou a palavra dele nos preparando para que a gente esteja sempre forte, firme, ligado na palavra e não aceite, certo? Conselhos amalequitas, no conselho de Amaleque na sua vida, tá bom? Porque o Amaleque simboliza o mal todinho, né? Simboliza o mal, que no cristianismo é reconhecido como Satanás, Satã, né? Que é simplesmente influenciar a pessoa a praticar o mal. Olha, vai lá, faz, não tem problema nenhum, é assim mesmo, tá bom? Cuidado. Deus te abençoe e te guarde. Desculpa a extensão do vídeo, porque é necessário, né? A gente explicar, ok? Deus te abençoe e guarde. Obrigado pelo carinho de vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Continue dando esse apoio pra gente, tá bom? Shalom, um forte abraço. Até o próximo.